Eu esqueci de comentar no vídeo passado, mas em 2023 o Vasco lançou uma camisa, em homenagem aos camisas negras. Após 12 anos de jejum em 1970, o Vasco da Gama voltava a ser campeão carioca, em cima do Fluminense. No mesmo ano foi fundado a maior torcida organizada do Vascão. Sim, eu estou falando da Força Jovem Vasco. Em 1970, surge um cara que seria muito importante para o Vascão. Sim, eu estou falando do Roberto Dinamite. Ele é o maior ídolo da história cruzmaltina. Além disso, ele é o maior artilheiro da história do Gigante da Colina, com incríveis 708 gols. Em 1974, o Cruzmaltino foi campeão brasileiro, pela primeira vez em sua história, após derrotar o Cruzeiro na final por 2-1. Além de Roberto Dinamite, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, podemos também citar o goleiro Edgardo Andrada e o ponta Jorginho Carvoeiro. Jorginho Carvoeiro foi nada mais nada menos que o autor do gol do título do Gigante da Colina. Em 1975, o Vasco da Gama participou da Libertadores, mas o Vasco da Gama não foi bem e caiu na fase de grupos. Em 1977, mais um campeonato carioca para o Vasco da Gama, em cima do Flamengo. Um dos grandes destaques do Vasco da Gama foi o goleiro Mazzaropi. E uma curiosidade, vocês sabiam que ele ficou 20 partidas sem sofrer gol? Isso são literalmente 1.816 minutos sem sofrer gol, um recorde mundial que dura até os dias de hoje. Em 1979, o Vasco da Gama chegou novamente na final do Brasileirão. Porém, o Vasco saiu derrotado após perder de 4-1 para o Internacional, que foi campeão invicto. E o Inter tinha Paulo Roberto Falcão, ou simplesmente Falcão. Mesmo sendo vice-campeão, os vascaínos se lembram com muito carinho daquele time do Vasco, que era recheado de jogadores bons. Em 1980, o Vasco estava de volta à Libertadores. E de novo não passou da fase de grupos. Em 1983, Antônio Soares, Calçada ou simplesmente Calçada, assume a presidência do Vasco, cargo no qual ele ocupou por longos 18 anos. Calçada é considerado o presidente mais vitorioso da história do Vasco, que infelizmente nos deixou em 2019. Neste tempo surgem nomes importantes como o goleiro Acácio, os meias Mazinho e Giovani, e o atacante Romário, tetracampeão do mundo com o Brasil em 94. Em 84, mais um vice-campeonato brasileiro na conta do Vascãos, após ser derrotado pelo Fluminense na final por 1-0. Mas não tem problema, pois em 89 o Vasco foi campeão após derrotar o São Paulo por 1-0. Aquele time do Vasco ficou conhecido como Celevasco, com o destaque para o atacante Bebeto, também campeão do mundo em 94. Ainda em referência a essa década, o Vasco caiu na fase de grupos da Libertadores em 85. Foi campeão estadual em 82, 87 e 88 após derrotar o Flamengo. Foi tricampeão do troféu Ramon de Cauonza. Na primeira vez o Vasco derrotou um time muito nada a ver da Espanha chamado Carins em 87. Na segunda vez, em 88, o Vasco derrotou o Atlético de Madrid. E na terceira vez o Vasco derrotou em 89 o Nacional do Uruguai. Em 1990, o Vasco da Gama fez sua melhor campanha na Libertadores até então, sendo eliminado nas quartas de final para o Atlético Nacional da Colômbia. Os anos 90 foram marcados pelo surgimento de novos ídolos como o goleiro Carlos Germano, o lateral Felipe, os meias Pedrinho e Juninho Pernambucano, e os atacantes Valdir Bigode e Edmundo. Em 1992 o Vasco da Gama foi campeão carioca, após vencer o Flamengo. No ano seguinte o efeito se repetiu após vencer o Fluminense. No mesmo ano, em 1993, o Vasco da Gama foi campeão do troféu João Avelange, após vencer o São Paulo por 3-0. Mas em 1994 o Vasco da Gama venceu o seu primeiro tricampeonato carioca, de forma seguida após vencer o Flamengo de novo. Em 1997 o Vasco da Gama foi tricampeão brasileiro, o título foi decidido contra o Palmeiras. Em 1998 o Vasco da Gama completou 100 anos. Para começar, em 98 o Vasco foi campeão estadual em cima do Flamengo. Você achou isso bom? Calma que a coisa é só melhora, isso daí é o de menos, está ligado?
Depois o Vasco foi campeão da Libertadores, inclusive o Vasco é o único clube brasileiro a ganhar Libertadores no centenário. Nas oitavas o Vasco eliminou o Cruzeiro, nas quartas eliminou o Grêmio, na semi eliminou o River Plate, e na final o Vasco ganhou do Barcelona de Guayaquil por 4-1. No mesmo ano o Vasco saiu derrotado da Copa Interamericana, perdendo o título para o DC United dos Estados Unidos. E no Mundial foi a mesma coisa, perdendo o título de virada para o Real Madrid por 2-1. Quase esqueci de falar, mas Luizão e Donizete foram importantes para a conquista da Libertadores. No ano seguinte o Vasco supera o Santos e conquista seu terceiro torneio, Rio-São Paulo. E no mesmo ano foi fundado a Mancha Negra do Vasco, a segunda maior torcida organizada do Cruzmaltino. Em 2000 o Vasco da Gama foi campeão do Brasileirão pela quarta, e até agora a última vez na história, o título foi decidido contra o São Caetano. Além de Romário e Juninho Pernambucano, também podemos dar um pouco de destaque ao Juninho Paulista. No mesmo ano o Vasco da Gama participou do Mundial de Clubes da FIFA. Aliás, teve um jogo que o Vasco da Gama ganhou de 3-1 do Manchester United. Mas mesmo assim o título não veio na decisão, o Vasco da Gama encarou o Corinthians e perdeu nos pênaltis. Mas não tem problema, pois ainda em 2000 o Vasco da Gama foi campeão da Copa Mercosul, após derrotar o Palmeiras na final por 4-3 de virada. Para vocês terem uma noção, no primeiro tempo o Vasco da Gama chegou a estar perdendo de 3-0. Mas no segundo tempo Romário ligou o modo turbo e fez os gols da virada do Vasco da Gama. Em 2001 Eurico Miranda assumiu a presidência do Vasco. Coincidência ou não, os anos seguintes foram marcados por gigantes crises políticas e muitos altos e baixos. Em 2003 o Vasco voltava a ser campeão estadual, após vencer o Fluminense. 4 anos depois, em 2007, no dia 20 de maio, o atacante Romário marca seu gol de número 1000. Isso foi contra o Sport Recife, em São Januário. Claro, a responsabilidade é muito grande. 2 minutos, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Em 2008, após anos de glórias, títulos e bons jogadores, o Vasco da Gama foi rebaixado pela primeira vez em sua história. E o pior é que na última rodada o Vasco até poderia ter se salvado, mas perdeu para o Vitória, por 2-0 em São Januário. E o pior é que essa era a partida de despedida de Edmundo, não só do Vasco, mas do futebol em si. A torcida do Vasco canta o hino. E o Alício Pena Júnior pede a bola. O Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. 2 para o Vitória, 0 para o Vasco. Em 2009 surge Felipe Coutinho. Ele ajudou o Vasco a ser campeão da Série B, deixando o Guarani para trás. E no mesmo ano o Vasco reformou o São Januário. Em 2011 o Vasco da Gama conquista a Copa do Brasil, após derrotar o Coritiba. Já no Brasileirão o Vasco da Gama foi vice-campeão, ficando atrás do Corinthians. No ano seguinte o Vasco estava de volta à Libertadores e foi eliminado nas quartas de final para o Corinthians. Na Libertadores de 1999, que eu esqueci de falar, o Vasco, que era atual campeão, foi eliminado nas oitavas de final, para o Palmeiras. Em 2013 o Vasco foi novamente rebaixado para a Série B. E poderia ter se salvado, mas perdeu para o Atlético Paranaense por 5-1. E o Atlético Paranaense tinha Paulo Bel em campo. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno.
Na Série B de 2014 o Vasco da Gama não foi campeão, mas subiu para a Série A. Eu esqueci de falar, mas o atacante Elton também ajudou na conquista da Série B em 2009. Em 2015 e em 2016, o Vasco da Gama foi campeão carioca, em cima do Botafogo. Tudo isso graças aos atacantes Gilberto e Nenê. Porém, ainda em 2015 o Vasco foi rebaixado pela terceira vez. Novamente com chances de se salvar na última rodada, o jogo contra o Coritiba terminou em 0-0. A partir daí, o jogo foi só sofrimento. Vascaínos de todos os cantos vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. 0-0 com o Coritiba rebaixou o Vasco para a segunda divisão. Em 2016, na Série B, o Vasco foi líder em praticamente todas as rodadas, mas no final o Vasco deu uma de Botafogo, 2023, e pipocou terminando em terceiro lugar. Em 2017 o Vasco consegue uma vaga na Libertadores. Mas na Libertadores de 2018 o Vasco não foi bem, ficando na fase de grupos. E aliás, no Brasileirão o gigante da colina teve que lutar contra o rebaixamento. Em 2020 o Vasco da Gama foi rebaixado pela quarta vez em sua história. Novamente com chances de se salvar, o rebaixamento do Vasco da Gama foi confirmado no empate em 0-0 contra o Corinthians. Química Arena, 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. 0-0 terrível para o Vasco da Gama. Que a reação dos jogadores do Vasco é a reação de um time que está sendo pela quarta vez na história rebaixado para a Série B. No ano seguinte o Vasco da Gama não consegue retornar à elite, terminando em 10º. Mas toda essa tristeza foi recompensa em 2022, quando o Vasco da Gama retornou à elite. Novamente em 2023 o Vasco da Gama teve que lutar contra o rebaixamento, se salvando na última rodada. No ano passado, em 2024, Felipe Coutinho retorna ao Vasco, ajudando o Vasco da Gama a terminar em 10º. Nesse ano o Vasco da Gama, com o apoio de Vegetti, faz uma boa campanha no Brasileirão e é um finalista da Copa do Brasil. E uma curiosidade antes de finalizar o vídeo, vocês sabiam que o Roberto Dinamite já foi presidente do Vasco? Sim, entre 2008 e 2014, mas ele morreu em 2023. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Horas depois, Guilherme, até o próximo vídeo, gajo. Esqueci de falar, mas a Libertadores de 2001 o Vasco foi eliminado nas quartas de final para o Boca Juniors por 4-0 no agregado.